Sejam bem-vindos aqui neste lugar. Como o pastor Anderson disse, essa reunião é líderes, mas você que não lidera, você é bem-vindo aqui. É aberto para toda a igreja, todas as igrejas, para todos os membros, visitante, todo mundo é bem-vindo neste lugar, tá bom? Então fique tranquilo aí, que a nossa oração é que um dia você possa liderar, se envolver com algum ministério, servir a Deus, mas isso no tempo de Deus, na transformação que Deus vai trazendo em nós, fica tranquilinho, tá bom? Receba a palavra que é para você também nessa manhã. Ok, irmãos? 1 Pedro 2, verso 17. Você pode abrir lá a sua Bíblia? Nós não teremos o multimídia aí, porque tivemos que mudar rapidamente de sala para cá. Houve um erro aí, e depois a gente vai acertar isso. Mas nosso tempo aqui tem que terminar logo. Nós temos que ir para o nosso prédio para acabar essa confusão de salas e arrumar som todo domingo. Estejam orando. Espero, a igreja de Santo André, espero que esteja orando. Nós precisamos resolver isso logo. 1 Pedro 2, verso 17. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o rei. Verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Não precisa abrir, mas deixa eu ler alguns textos aqui, que fala do assunto que eu quero tratar de manhã. Eu quero falar da honra, uma das chaves do favor, da graça. Romanos 12, verso 10. Preste atenção aqui em alguns textos que eu vou ler. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No capítulo 13 de Romanos, verso 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Efésios 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Pastor, isso aqui é da lei, isso aqui é um mandamento, mas a graça não anula a lei. A graça te transforma para você cumprir toda a lei. Antes era um esforço teu, agora a graça te leva a cumprir a lei. Quem me entende diz um aleluia. 1 Tessalonicenses 5, verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivi em paz uns com os outros. Hebreus 13, verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, quando eu não obedeço e quando eu não sou submisso, e fazer isso é com alegria e não gemendo, quando eu deixo de fazer isso, eu não tenho proveito nenhum. Dá a mão para o teu irmão aí. Deus vai gerar mudança em nosso coração nas áreas que ainda é necessário. Nós queremos experimentar o favor numa forma mais intensa. Quantos desejam isso? Diz aleluia. E para isso precisamos ter revelação e que o Espírito Santo possa gerar transformação em nós. Feche os teus olhos e apenas ore pedindo ao Senhor: fala comigo, Deus, nesta manhã. Oh Espírito Santo, tenha liberdade de falar ao meu coração, porque eu estou aqui faminto, sedento.
Eu quero mais de Ti, eu quero a Tua palavra, que é o meu alimento, que ela venha saciar a fome do meu interior, e que ela venha gerar mudança real em mim, transformação profunda. Eu quero ser dia após dia, ser contagiado por essa palavra, mudado por essa mensagem, que a Tua graça que já foi liberada possa em mim, através de mim, ser um motivo de transformação, de altas mudanças. Oh Deus, eu quero viver a Tua palavra, eu quero experimentar, ó Pai, momentos ainda maiores, mais profundos. Eu desejo, eu anseio. Faz de mim uma pessoa cada vez mais parecida com o Senhor. Eu oro que seja assim no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. A partir do dia 10 de novembro, nós vamos participar de um jejum de 21 dias. E nesse jejum, nós também teremos um estudo diário. E você vai participar lá na tua igreja, através do WhatsApp, de todos os estudos, diário. Vai orar, vai compartilhar em casa, vai compartilhar na célula. E o assunto vai ser unidade, lealdade e honra. Estamos falando sobre unidade. Vamos falar um pouco sobre lealdade e sobre honra. É um assunto que esse segundo semestre, a nossa cobertura, o pastor Aloísio, tem ministrado muito. Algumas coisas que eu ouvi esses dias, nós também vamos ministrar. Essa mensagem ele não ministrou, mas eu já quero poder falar sobre ela. Mas tudo que nós ouvimos, nós queremos ensinar aos irmãos, porque nós queremos nos aprofundar, mergulhar nas Escrituras. E tudo por uma razão, irmãos. O ensino nos livra de cair em armadilhas. Ele evita nós andarmos na cegueira. A ignorância é um problema no mundo cristão, porque nós queremos tanto desfrutar do favor de Deus. E agora nós entendemos que não é simplesmente, ou não é um mandamento, uma lei, que é uma nova regra que nós estamos impondo. Não. Nós temos a convicção de que a graça, ela é algo tão espiritual e profundo, é algo que nos leva a viver numa dimensão espiritual que a lei não permite. Porque a graça é você realmente depender da voz do Espírito e depender do Espírito para uma genuína transformação. E uma das coisas que nos levam a provar mais da graça, a experimentar o favor, é entender esta chave que se chama honra. Não é uma lei, um mandamento, é uma chave. Porque, vamos falar a verdade, todos nós somos filhos de Deus, somos amados pelo Senhor, amém? E sobre nós, o favor de Deus já foi liberado, o amor de Deus foi liberado. E isso é algo intocável, porque não depende de nós. Só que nem todos estão recebendo este favor, estão usufruindo deste favor. Por quê, pastor? Eu vou te dizer uma coisa que... vou repetir, na verdade, algo que eu sempre disse quando eu comecei a ministrar sobre graça. A graça não é autorização para você desobedecer a palavra. A graça é o poder de Deus em nós para cumprir toda a palavra. Porque só tem uma coisa que pode impedir eu e você de usufruir da graça na medida que Deus tem liberado para nós. Chama-se ignorância. O pecado que muitas vezes nós podemos estar cometendo gera consequências. A graça nos alcança para mudar a situação, a realidade que estamos vivendo quando estamos pecando. Mas enquanto não saímos do pecado, as consequências do pecado continuam nos atingindo. E eu posso te dizer uma coisa? A desonra, que é ao invés de honra, é um pecado. E gera consequências. Quantos estão aqui? Então Deus não amaldiçoa um filho que não anda pelo caminho da honra. Mas acredite, quando eu desonro, eu estou cometendo um erro grave. E esse erro me impede de desfrutar do favor. Porque, paralelo à bênção que está sobre a minha vida, eu posso estar recebendo diariamente consequências do pecado. E eu não consigo entender e desfrutar do favor que já foi liberado, porque tem consequências do pecado.
E acredite, à medida que a gente for estudando sobre honra, você vai perceber que a desonra é um problema sério. Então lembre-se, Deus nunca amaldiçoou um filho, e Deus jamais, Ele vai criar situações para que você seja prejudicado. Porém, como você é filho e a imagem e semelhança dele, se você comete algum erro, alguma transgressão, algum tipo de pecado, e por isso nós dependemos da graça para que ela abra os nossos olhos e a gente não erre, as consequências acontecem. Eu costumo dizer o tempo todo, não adianta você orar e falar, vou passar o farol vermelho, e Deus vai me livrar, porque Deus me ama. Acredite, filho, os anjos não vão parar a jamanta. Se você passar no farol vermelho e vier uma jamanta, vai acertar você. E o detalhe, Deus não me salvou. Não, foi um erro teu, é uma transgressão. Você desobedeceu uma lei de trânsito. E, paralelo a isso, vem a consequência. Quem me entende diz um aleluia. Aleluia. Então, muitas pessoas, quando elas encaram situações ruins que acontecem em sua vida, elas não devem jamais atribuir qualquer tipo de situação ruim a Deus, porque Deus, Ele é Pai, Ele te ama. O papai não vai colocar câncer em você para você ser disciplinado, não. Ele vai usar a consequência do pecado, esse mundo que está caído, situações adversas, para nos ajudar a crescer e amadurecer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, jamais o papai do céu, o pai que te ama, vai criar situações para você entrar na linha. Agora, quando eu aprendo o caminho da bênção, do favor, chaves que abrem as janelas dos céus, não é regra, mas é um caminho de obediência à palavra, as coisas fluem melhor. Quem me entende diz um aleluia também. Aleluia. E nesse texto, se você analisar bem, a maioria deles, quem escreveu foi o apóstolo da graça. E o apóstolo da graça orienta o tempo todo: honre as autoridades, obedeçam seus pais, submetam-se àqueles que oram e trabalham a teu favor. É o apóstolo da graça. Por quê? Porque o contrário é um problema. Para vocês terem uma ideia, quando ele diz aqui a palavra obedecei, que no hebraico quer dizer peitou, é fazer amigos, ganhar o favor de alguém, obter a boa vontade de alguém, significa esforçar-se para agradar alguém, ser persuadido, ser induzido a crer em alguém. Então, quando a orientação é obedecer aos vossos líderes, aos vossos pais, às vossas autoridades, aos reis, ele está dizendo o seguinte: ganhe o favor dessa pessoa. Peraí, mas o meu favor vem do Senhor. Mas acredite, o canal é alguém, sempre é alguém. Todos nós somos abençoados, e analise a tua vida até aqui. Deus sempre usou alguém. Quem está aqui diz um aleluia. Virei para o teu amigo e diz assim: você é uma bênção hoje, porque Deus usou alguém para te abençoar. Até Jesus caminhou nesta verdade. A bênção chega a mim através de alguém. Sou muito abençoado pela minha esposa. Sou muito abençoado pelo meu pastor. A bênção vem do Senhor, mas o canal é Ele. Então, quando eu obedeço a essas pessoas, essas autoridades, eu obtenho o favor. Quando a palavra diz submeter, porque aqui eu estou lá no Hebreus 13, verso 17, eu vou navegar em todos os textos aqui. Você tem que obedecer e ser submisso. Obedecer é uma coisa, ser submisso é outra. Ele está pedindo as duas coisas. Obedecer tem a ver com a sua ação, com o que você faz depois que recebe uma orientação. Submissão tem a ver com a sua postura diante de uma direção. Submissão é eu tratar de forma coerente com honra quem está falando na minha vida. Obedecer é agir de acordo com o que eles estão pedindo para que eu faça. Então eu posso honrar o meu pai e minha mãe, as minhas autoridades, obedecendo e sendo submisso. Quando eu obedeço, mesmo sem ele ver, eu estou fazendo o que foi pedido.
Quando eu me torno uma pessoa submissa, eu estou respeitando, num grau de honra elevadíssimo, com maior cuidado e zelo, a orientação que Ele está me dando. Deus está dizendo que nós temos que obedecer e ser submisso para que a honra, que é uma questão de atitude, é uma questão de posicionamento, de encarar uma realidade espiritual poderosa, chave para o favor, funcionar na minha vida. Então, pegando um exemplo, a Laís, pequenininha, vamos pensar que isso não aconteceu, tá? Mas eu estou pegando só um exemplo. A Laís está aprendendo o caminho da obediência. E nesse caminho da obediência, ela tem que fazer algumas coisas. Está aprendendo a lidar com as coisas caseiras de casa. A Olga chega da faculdade, a Laís já chegou antes, ela está sentada assistindo a televisão, aí a mamãe fala assim, mamãe Olga, Laís, pegue o lixo e leva para fora. Recolhe o lixo do banheiro, da cozinha e leva para fora. Aí 3 possibilidades, e uma delas é o caminho da honra. Primeiro, a Laís pode dizer o seguinte, mãe, não quero fazer isso agora, eu estou assistindo um programa tão legal, eu vou ter que parar para fazer isso, mãe, não quero fazer isso. Primeira situação, desonra total. Não está obedecendo e não está sendo submissa. Falou de uma forma agressiva, sem honra, não quero, mamãe, não vou, e não fez o que era para ser feito. A mamãe com certeza vai ficar triste. Segunda possibilidade, a Laís diz assim, tá bom, mamãe, eu já vou. Ela demonstrou submissão, mas o já vou nunca aconteceu. A mamãe olha e diz assim, você não foi ainda? Porque já passou 2 horas, ela já saiu, foi no mercado, voltou e o lixo está do mesmo jeito. Ela demonstrou submissão, porque ela disse, tá bom, mas não fez. Terceira condição, ela pode dizer o seguinte, e aí vem a chave, diga assim, você quer uma chave para você ser favorecido? Fala aí para o seu irmão, pergunta para ele. Ela diz assim, com o maior cuidado, mamãe, com muita alegria no coração, eu vou fazer o que a senhora mandou, porque a senhora é minha mãe. E eu te agradeço, porque a senhora está me ensinando os afazeres de casa. É para já. Ela levanta, dá um stop no Netflix, porque a maioria agora é Netflix. Não precisa pensar assim, eu vou perder, está acabando, falta 10 minutos. Não, dá uma pausa. Vai lá e recolhe, cantando um louvor. Leva o lixo para fora. E ainda diz assim, mamãe, obrigado por me dar esse privilégio de te servir. Uau! Quando Deus olha isso, Deus fala, essa menina é abençoada. Quem está entendendo? Pastor, então quer dizer que tudo que o meu pastor, o meu pai, o meu chefe, as minhas autoridades pedirem para eu fazer, eu tenho que obedecer porque são autoridades? Porque todas elas são constituídas por Deus, é isso? Não. Você pode desobedecer. Desobedecer sendo submisso. Desobedecer honrando. Em qual condição, pastor? Quando a mamãe Olga pedir para a Laís fazer algo que é contrário à Bíblia, às Escrituras. Laís, ela chega, cheia de sacola, a Laís está lá assistindo televisão, e a Olga fala assim, gastei R$1.000 de sapato hoje, no cartão do papai. Você não vai falar para ele, eu vou dar um jeito de pagar antes dele ver. Então, Laís, você me obedece, não fala nada para ele. Aí tem as possibilidades. Quais são? A Laís pensa assim, é a minha autoridade, eu tenho que obedecer. Está errado. Por quê? Nenhuma autoridade pode pedir para você fazer algo que está acima da autoridade maior. Jesus, Deus, palavra, reino dos céus. A Laís pode, com muita sabedoria, continuar honrando a mãe dela. Sabe fazendo como? Mamãe, com muita alegria e honra, eu estou ouvindo o que a senhora está falando, a senhora é demais.
Ó, mamãe poderosa, maravilhosa. Eu não vou mentir para o papai. Como assim? Você não vai mentir, você tem que me obedecer. Mamãe, não posso fazer isso. Mas você vai tomar uma sentada, eu vou bater em vocês. Ela vai dizer, mamãe, ainda que eu apanhe da senhora, se Deus me livrar, amém da cinta. Se não livrar, paciência, vou apanhar rindo. Mas eu vou continuar obedecendo a Deus. E vou contrariar a vontade da senhora. Com muito amor e carinho, mamãe. Toque o bumbumzinho. O que eu estou querendo dizer para você? Que a Laís vai ser abençoada da mesma forma. Apanhando ou não. Porque ela honrou a mãe. Tratando a mãe com devido respeito, submissão. E obedecendo a Deus, a autoridade maior. Quem está aqui diz um aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer. Por que as pessoas têm dificuldade em obedecer às autoridades? Eu quero falar 3 possibilidades bem rápido para nós orarmos aqui. Porque esse assunto vai longe. O que impede eu e você, muitas vezes, de honrar aqueles que oram por nós, as nossas autoridades? Porque onde você entra, tem uma autoridade ali. Em qualquer ambiente que você chega, você pode ter certeza, tem autoridade. Eu ouvi o Luiz falando algo interessante esses dias, não foi essa mensagem, mas ele comentou, falando desse assunto, que a autoridade é a condição que faz com que eu e você organize a vida. Ela rege uma organização e até o inferno. O inferno só funciona porque tem autoridade lá. Numa cadeia tem autoridade, no PCC tem autoridade, numa casa tem autoridade. E quando essa autoridade é violada, as coisas não andam bem. Não fluem. Aí ele disse algo interessante que eu não tinha pensado. Até no reino animal tem autoridade. E por que na igreja muitas vezes? Por que na nossa casa muitas vezes? No nosso emprego, essas coisas escorrem pelas mãos, a gente, sem perceber, acabamos falhando com as nossas autoridades. E aí, detalhe, desonra. Desonra é um problema. Não atrai maldição, mas tem consequência. Se a Laís, ela continua desonrando a mãe não vai deixar de amar, não vai deixar de dar arroz e feijão, nem de vestir e nem pagar a escola. Mas pode ter certeza que a mãe vai tratar um pouquinho diferente. Consequência, não maldição. Se eu estou no meu trabalho e eu honro o meu chefe, e ele percebe que eu sempre honro, do dia para a noite eu resolvo desonrá-lo. Apesar de ser obediente e fazer o trabalho direitinho, mas eu desonro, eu zombo, eu falo mal pelas costas. Pode ter certeza, vai afetar. Consequência, não maldição. O que significa honra? Eu estava pesquisando, honra, quando você põe na Bíblia aquela... Minha voz está estranha hoje, né? Quando você põe na Bíblia o significado no hebraico, os corintianos vão ficar felizes. Sabe qual é o nome? Timão. Mas é sem o acento circunflexo. Honra é timão. O que significa timão? Estimar, reverenciar, venerar. Você é corintiano ou pastor Fábio? Ah, meu Deus do céu. E o timão é desonra total. Timão. Agora entenda. Não obedecer, não se submeter, é o inverso. Porque só tem um jeito de demonstrar honra para o meu pastor. É eu prestando atenção no que ele está dizendo. E quando eu presto atenção, eu honro, dando uma resposta, se submetendo, sendo obediente. Quando eu desobedeço e não me submeto, desonra. Não tem outro jeito de você ser uma pessoa que tem a característica da honra no seu dia a dia, sem ficar atento com as autoridades e obedecer constantemente. Não tem outro jeito. Não é uma questão de falar, é uma questão de fazer e agir.
postura, de atitude. Como eu disse, em algum momento você pode até desobedecer quando está agredindo a santidade, a palavra. Nesse caso, eu achei interessante no livro de Daniel 3, verso 16, eu vou entrar já nos 3 pontinhos aqui, a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Você sabe que o rei Nabucodonosor, ele era um rei maligno, apesar de ser autoridade constituída por Deus. E por ser um rei maligno, trouxe muitos transtornos para Israel. E um deles foi quando ele decidiu que todos deveriam adorar um Deus de ouro lá dele. Você sabe da história, Mesaque, Sadraque e Abdenego disseram: eu não vou fazer isso. Nós não vamos adorar o Deus que você está pedindo. Resultado? Fornalha. Mas eles nunca deixaram de honrar esse rei. E esse texto que eu vou ler aqui expressa isso de uma maneira tão profunda. Daniel 3, verso 16. Olha como é que eles falam. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder, porque o Nabucodonosor foi questionar: vocês não vão me obedecer? E eles, com muito respeito, se você olhar na sua Bíblia, está escrito: poderoso rei, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó majestade. Se não, fique sabendo, ó majestade, olha o cuidado, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, olha, somos submissos e sempre vamos honrar o Senhor. Mas quando o Senhor pedir algo para que eu faça, que está acima da palavra, eu não vou obedecer. Vai ter consequências, não é consequências do pecado, é consequências do homem ignorante, é consequências da desobediência, é a perseguição que, infelizmente, se você olhar a igreja primitiva, eles sofreram. Alguns foram martirizados porque resolveram honrar a Deus. E porque honraram a Deus, alguns foram mortos, colocados lá para ser comido por leões, mas eles sempre honraram a Deus. Honra é honrar a Deus. Primeira coisa, vou falar 3 coisas bem rapidinho aqui, porque você está com fome já, né? Diga aleluia. Por que as pessoas têm dificuldade muitas vezes de honrar as autoridades? Primeiro, por causa da embalagem. Diga embalagem. Muitas vezes nós queremos sempre o melhor. Nós temos, às vezes, dificuldade de lidar com o caráter, a postura, a linguagem, a forma que as nossas autoridades nos tratam. Muitas vezes nós olhamos e pensamos: não veio com a embalagem que eu queria. Puxa, eu não podia ter um pai melhor, um pai natural, mais inteligente, mais estudado. Poderia ser um pai coach, poderia ser um pastor de milhares, alguém num alto nível, mas olha, como é que eu vou obedecer um homem desse? Eu não poderia ter um chefe um pouquinho melhor? Já é a 10ª empresa que eu entro, todos os chefes são assim. Será que Deus não vai arrumar um chefe mais legal? Eu não poderia ter um marido melhor, não poderia ter uma esposa melhor, não poderia ter um pastor melhor? Escute. Primeira barreira que nos impede muitas vezes de ser abençoado através daqueles que exercem autoridade sobre nós é olhar a embalagem. Por que você acha que há uma rotatividade gigantesca no trabalho, nos casamentos, nas igrejas? Por que você acha? Porque a gente quer trocar de embalagem, quer trocar de pessoa, vamos arrumar outro. Esse aqui não serve, não é possível que eu vou me submeter a esse camarada, a essa pessoa, a esse patrão, a esse pastor. Acredite, pode ser uma pessoa cheia de defeitos, assim como o Nabucodonosor, mas é canal de bênção. É difícil associar isso, né? Quando você olha para alguém que é meio assim esquisito, não é igual a você, fala de estranho, não, aqui eu não vou ficar. Acredite, Deus pode usar essa pessoa. Aliás, Deus usa essa pessoa. Toda autoridade foi constituída por Deus.
E onde eu deixo de receber a bênção? Quando eu deixo de seguir a orientação, desde que não agrida a Deus. Está cheio de defeitos, porque você vai encontrar todo mundo com defeito. Mas tem uma palavra de Deus, Deus vai usar aquela pessoa, acredite, vai usá-la. Mas quando nós ignoramos isso, nós até achamos alguém talvez um pouco melhor por um tempo, mas depois quando você começa a descobrir, você vai perceber as falhas, aí vai vir um desejo de trocar de novo. Quem entende? Quantos estão aqui dizem um aleluia. Eu quero que você saiba que honrar não é bajulação. E eu também nem estou aqui pedindo para que você honre a mim ou os pastores, porque a coisa mais deselegante é você pedir e exigir honra de alguém. Nunca faça isso. Mas ensine as pessoas a honrar. Aqui, o que eu estou fazendo agora é te ensinar a honrar, não a mim, honrar a Deus. Vai chegar em mim, nos pastores. Mas não é porque eu quero. O que eu desejo sim é que você seja mais abençoado. E eu sei que o caminho é a honra, é um dos caminhos. É uma chave espiritual, irmão. Um exemplo que nós temos aqui. Lucas 4, verso 18 diz assim. Jesus, quando ele fez o seu primeiro sermão, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E o que aconteceu logo em seguida? Foi expulso, porque olharam para Jesus e disseram: esse aí, ele é o Messias, o carpinteiro? Não. Eu pensei que ia chegar um rei aqui, alguém que ia se posicionar. Eu pensei que não, esse aí não serve, não. Não é esse o Messias que estávamos esperando. Porque Jesus, quando veio na sua forma humilde, se esvaziou de sua glória, era Deus na terra, vazio. E as pessoas olharam e disseram: não, esse não serve. Rejeitaram. Quem me entende diz um aleluia. Então vira para o teu amigo e diz assim: as tuas autoridades sempre vêm com a embalagem errada. Lembre-se, a embalagem errada na tua ótica, porque na de Deus é esse camarada aí que vai te abençoar. Segunda coisa, é difícil eu e você acreditar que Deus flui através de um homem perfeito. Por que temos dificuldade de se submeter a uma autoridade? Quando nós olhamos a embalagem, não é a que nós queríamos. Aí pior, nós descobrimos alguns defeitos que a pessoa tem, aí fica mais grave ainda eu me submeter. Porque agora eu conheço, eu sei, eu estou vendo, olha quantos erros ele tem. Eu não posso crer que Deus vai me abençoar através desse camarada pecador, falho como ele é. Agora o interessante, e aí eu te provo biblicamente, que o Senhor ele usa as pessoas porque toda autoridade foi constituída por ele, sendo boa ou não, sendo perversa ou não. Nós lemos, sendo perversa ou não. Lá em 1 Samuel 1,14 tem uma história interessante. Não precisa abrir sua Bíblia não. É a história de Eli, que era um sacerdote nos dias de Ana. E você sabe, Eli foi rejeitado por Deus. Você sabe de todo o erro que ele cometeu com os filhos, desonrou a Deus, ele fez coisas erradíssimas, gravíssimas, e o Senhor chegou a amaldiçoá-lo, dizendo que a geração dele não ia perpetuar. Deus parou de falar com ele. Era sacerdote, enquanto estava vivo, apesar de ser e ter a posição, já não tinha mais intimidade com Deus. Deus já não falava mais com ele. Apesar disso, quando você olha aqui como Ana agiu, quando esteve com ele, olha só, 1 Samuel 1,14. Ele disse, quando ele viu ela orando daquele jeito que nós sabemos que ela clamava por um filho: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Foi o que ele disse, o profeta Eli disse para Ana. E você sabe, a fama dele já tinha percorrido. Todo mundo sabia que esse era um pastor, aquele que pisa no tomate. Nessa igreja eu não entro, mas de jeito nenhum. Com esse pastor não dá para andar. Você viu o absurdo que ele fez com os filhos? Você viu quanta coisa errada que ele permitiu que acontecesse? Que pai é esse? E mais, Deus já não fala mais com ele.
Nessa igreja eu não entro. Aí alguns que não têm revelação da graça vai pensar assim: estou fora, debaixo dessa cobertura maldita, vai cair maldição em mim. Estou fora. E ele, quando comentou isso com ela, Ana, verso 15, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ela chamou esse pastor, ou dá o nome que você quiser, esse líder, esse patrão, esse chefe, esse marido, dá o nome que você quiser. Ela chamou de Senhor. Eu acho que ela olhou para ele e falou: meu, é aquele profeta problemático. Olha o que ele disse para mim. Eu tenho duas formas de responder: eu posso honrá-lo ou desonrá-lo. Se desonrá-lo, acho que não vai fazer efeito nenhum, porque ele tem desonrado tanto a Deus, ele pisou tanto na bola com o Senhor, porque Deus até já declarou que não vai ter geração após ele. Ele errou tanto. Então, quer saber? Eli, vai plantar batata no asfalto, ver se cresce. Vai se acertar com Deus, vai pedir perdão para Deus pelos erros que você cometeu. Você vai falar agora na minha vida, meu irmão. Não. O que ela disse? Senhor, quem me entende? Eu acho que já fazia muito tempo que Eli não ouvia de alguém honra. Tanto é que, verso 17, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Eli, quando ouviu ela dizendo Senhor, no mínimo ele pensou: uau, faz tempo que eu não escuto alguém me honrando, hein? Fica a cara dessa mulher, vou abençoá-la. A bênção foi liberada ou não? Por causa da honra. Vira para o teu amigo e diz assim: a honra é chave para você ser abençoado, irmão. Não é lei nem mandamento, é um estilo de vida, caráter de Cristo em nós. Câmbio. Não assimila isso como uma regra que eu estou colocando aqui, não é. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,17, que nós lemos: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus. Diga assim: todos com honra. Eu não escolho, são todos. Temei a Deus, honrai o rei minúsculo aqui está falando de uma liderança, de uma autoridade, seja ela qual for. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Submissos com temor ao Senhor. O Senhor aqui é com letra minúscula. É o Senhor que fala na tua vida. É aquela autoridade. Seja prefeito, seja governador, seja presidente da república. Irmãos, não caia no erro de ficar falando mal do presidente, nem do seu prefeito. Você desonra. Não somente se for bom ou cordato, mas também ou perverso. Olha a orientação. Seja submisso e obediente. Honre, mesmo que ele seja perverso como Eli. Mesmo que seu pai seja um tranqueira, mesmo que seu pastor pise no tomate. Eu não estou dizendo que você tem que andar debaixo da cobertura de alguém que está em pecado e não se arrependa. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando que você tem que seguir qualquer um. Você tem que seguir aquele que Deus colocou na sua vida. E no mínimo que a pessoa tenha esse coração para Deus. Não vai ser perfeito, mas é lógico que nós perdoamos pecados, porque Deus já perdoou. E a pessoa tem que demonstrar arrependimento. Mas se não demonstra, você não tem que ficar debaixo da cobertura de alguém que está em constante pecado, vive na prática do pecado, e agora porque ele é autoridade, eu vou me submeter a isso. Eu não estou dizendo isso. Quantos podem? Eu estou repetindo isso várias vezes. Por quê? Porque alguns podem cair no erro de achar que agora pronto, eu vou ficar aqui do jeito que está, tem que obedecer, porque senão não sou abençoado. Não é isso que eu estou falando. Quantos estão aqui? Pode dizer um aleluia? Porém, ainda que você tenha que se desligar de alguém porque não abre mão do pecado, saia debaixo de honra, guardando o irmão, se submetendo, não obedecendo, mas obedecendo a Deus. Terceiro e último, familiaridade. Diga familiaridade.
está aí uma das principais razões de muitos pararem no meio do caminho de honrar as autoridades. Familiaridade. A familiaridade é quando você, depois de um tempo andando junto, você começa a perceber as falhas, os erros. E você, por perceber coisas que você não via antes, a admiração diminui. E quando a admiração diminui, sem perceber, você começa a tratar a pessoa no mesmo nível de igualdade ou se coloca acima. E aí vem julgamentos. E sem perceber, você perde a alegria de ouvi-lo. Você deixa de receber o favor de Deus porque parou de honrar, porque não ouve mais. É imperceptível às vezes, irmão. Você está lá no culto ouvindo o teu pastor, mas você já não escuta o que ele está falando. Você frequenta, bate cartão todo domingo, mas o pastor prega, ele fala a palavra de Deus, mas você está com a cabeça em outro lugar. Ele orienta, ele dá uma direção para a semana, você não obedece. Não é uma orientação ruim, não, é uma orientação bíblica. A pessoa não acata. Em algum momento ela vai dizer, eu vou fazer diferente. O pastor está pedindo para fazer coisas boas, que vai fazer o bem, porque as autoridades foram levantadas por Deus para fazer o bem. Eles oram, eles fazem o que é necessário para que a ovelha receba de Deus o melhor, mas não obedece. Por quê? Porque perdeu a admiração. Familiaridade. É interessante que com Jesus também aconteceu isso, lá em Marcos 6, verso 15, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós e suas irmãs? E a Bíblia diz aqui, escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na tua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde ali realizar nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus é a própria graça, porque a lei foi dada, mas a graça veio por meio de Cristo. E mesmo sendo a graça ambulante, nem todos foram e receberam e usufruíram desta graça. Sabe por quê? Por causa da honra. E aqui está muito fácil de entender. Jesus, lá do bairro, aquele que fazia mesa, Messias, não, se escandalizavam. Não sei, eu estou lendo de novo aquele livro do John Bevere, Debaixo das Tuas Asas. Eu aconselharia você a ler. Muito bom. É só você filtrar um pouquinho, tirar a lei, mas tem ensino bom ali. E ele conta, estou encerrando, que Deus ensinou para ele assim, de uma forma muito prática, o porquê que favor parou de fluir na vida dele. Ele fala que ele, em um dos ministérios que ele entrou, o primeiro ano foi lua de mel. O que é lua de mel? Meu, que pastor maravilhoso. Ele era pastor, fez parte da equipe pastoral, e ele admirava o pastor, porque o pastor é top, está na mídia, palavra poderosa, quando prega estremece o prédio. E ele fazia parte da equipe, ele se sentiu maravilhado com tudo aquilo. Porém, depois de um ano, ele começou a ver algumas falhas no pastor. E por olhar mais as falhas, perdeu o foco. Esqueceu o que era autoridade. Esqueceu o que é honra, porque a gente tem que relembrar o tempo todo, até o Espírito transformar realmente cada um de nós. E eu estou dizendo algo para você, que eu também constantemente me pego falhando nisso. Não estou dizendo para você que eu já estou no nível superior e eu entendo tudo sobre esse assunto, não. Eu oro todo dia para Deus abrir os meus olhos para que eu não venha errar com as minhas autoridades. Mas ele conta que ele começou um bom tempo a dizer assim, olha só o que ele dizia, durante um bom tempo: não consigo receber mais nada nesse culto. Ia lá, assistia o culto, fazia o trabalho normal durante a semana, mas ele dizia:
não estou recebendo alimento nenhum. E o pastor pregando todo domingo. E ele dizia, acho que acabou meu tempo. Quando ele ia sentar com alguns dos amigos do ministério, o que ele dizia? Eu acho que acabou o tempo aqui, porque eu não tenho mais alimento. Não consigo receber mais alimento nenhum aqui nessa igreja. Mas o pastor estava pregando todo domingo, reunião toda semana. É porque ele fechou o coração por causa da desonra. A mensagem continuou transformando pessoas. Mas quando ele olhava para o pastor, já não admirava mais. Ele só via os erros. Ele foi orar. Aí Deus falou para ele, você está no caminho da desonra. Como assim, pastor? Oh, Deus, eu estou no caminho da desonra. Você só está obedecendo, mas não está sendo submisso. O que é obedecer? Você vai no culto, porque tem que estar no culto. Na semana, você faz a obra, porque tem que fazer a obra. Mas você não está sendo submisso. O que é submisso? Mamãe, eu vou levar o lixo com muita alegria, obrigado. Então ele ia fazer a obra, assistir o culto, tipo assim, tem que ir lá, fazer o quê? Faço parte dessa obra. Tem que fazer cela, fazer o quê? Tem que estar aqui. Obediência sem submissão. E para piorar, os comentários entre os amigos. Aí Deus falou, o erro não está no teu pastor. Desonra tem consequência. Você não me escuta mais cada domingo que passa, a palavra é liberada, mas você está cego em relação à palavra. Não está chegando, porque tem um bloqueio, desonra. Não tem nada errado com o teu pastor. Ele disse que quando Deus falou isso para ele, ele se arrependeu, chorou, falou com Deus. Domingo seguinte, ele estava lá na primeira fileira. E ele dava amém em tudo que o pastor dizia. Ainda que o pastor não fosse o pastor que ele quisesse, mas porque ele estava ali, prestando atenção na palavra. O pastor que não era o Eli, mas era o pastor que eu amava. Enquanto o pastor pregava, ele dizia, amém, aleluia. E ele fala que dali para frente voltou a fluir de novo vida. Porque ele recebia aquela palavra com o coração aberto, alegre. E agora se submetia sem esforço, porque agora era uma submissão real, genuína. Eu estou aqui debaixo dessa cobertura, enquanto Deus permitir que eu esteja aqui, eu vou honrar o meu pastor. Não é só da boca para fora, é com o coração. Prega, pastor! Quem entende diz um aleluia. Na semana, tudo aquilo que o pastor prega, agora eu vou ruminar, é nessa linha, eu estou com ele. Entenda, não é o pastor, agora é Deus falando, só usa o pastor como canal. Quando estão aqui, pode dizer um aleluia. Irmãos, eu não tenho dúvida, algumas coisas que eu disse aqui, são diferentes do que o Luizio falou, mas são os mesmos princípios. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, porque é importante que você aprenda. É importante que você seja ensinado. Porque 2020 vai ser derramada uma chuva poderosa sobre mim e você. Pode perceber, há nuvens no ar aí, irmão. Está chuviscando. Algo poderoso vai acontecer no nosso meio. Nós vamos frutificar tanto, sem esforço humano. Nós só precisamos tirar os obstáculos. Nós temos alguns. Uma delas é a falta de sabedoria na honra, o princípio da honra. Eu nem comecei a falar de lealdade. E nem de unidade, já falamos um pouco, mas vamos voltar a falar. À medida que nós crescemos, honramos uns aos outros. Eu não busco honra, eu tenho que honrar. O meu papel aqui é honrar o meu pastor, e honrar vocês, e honrar o próximo. Não esperar honra. Repito, não caia nesse erro. A ideia dessa mensagem não é você me honrar, mas é você aprender o caminho da honra, assim como eu também. Algo falou assim para mim essa noite: cancela essa reunião. Porque eu não dormia a noite tossindo, tomando xarope, remédio, queria ir no hospital. Ela falou, não, vai fazer efeito o remédio que você tomou. Eu falei, mas... Aí ela falou assim, cancela. Eu falei, não posso cancelar. Eu vou falar de um assunto que isso vai ser uma desonra. Eu sei que eu poderia pôr outro pastor para pregar aqui. Pôr outro pastor para pregar. Então, mas pregar em cima da hora também, eu já estou com a mensagem queimando no meu coração. Eu vou lá pregar. Se tiver 2, eu vou pregar. Eu tenho que honrar o que eu disse que ia fazer. Quem me entende? Não estou dizendo isso para você, para mostrar que eu acertei em fazer isso. Não, eu só estou te dizendo que honra
É algo muito sério. Eu quero ser abençoado. Eu quero o favor de Deus na minha vida. Quantos querem? Caminho de honra.